Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Atenção, concurso para o Tribunal de Justiça de São Paulo, cargo oficial de justiça. Inscrições até o dia 14 de outubro de 2024. Banca Fundação VUNESP. Nós vamos resolver hoje questões de matemática da prova realizada pela VUNESP no ano de 2009. Então, vamos para os comentários. Cliquem na descrição desta videoaula, links do edital publicado dia 30 de agosto de 2024, provas aplicadas pela banca e playlist com videoaula de matemática e de raciocínio lógico da banca Fundação VUNESP. Esta prova de 2029, nível médio, mas as questões estão dentro dos padrões atuais. Portanto, muita atenção. A prova constou somente questões de matemática. Então, vejam os comentários e comparem com o edital publicado recentemente. Questão número 65. Uma dívida será paga em 20 parcelas mensais fixas iguais, sendo que hoje o valor de cada parcela representa 1/4 do salário líquido mensal do devedor. Hoje, o salário líquido mensal do devedor representa do valor total da dívida, ou seja, a razão entre o salário líquido e o total da dívida. Então, vejam, nós não temos o valor da dívida. Então, a dica que a gente dá é sempre a mesma. Dá um valor fictício qualquer para vocês facilitar o cálculo. Então, vamos supor que a dívida seja de R$200, que será dividida em 20 parcelas iguais, conforme o enunciado da questão. Portanto, cada parcela será R$200 dividido por 20, que dá exatamente R$10. Agora observe, essa parcela corresponde a 1/4 do salário líquido. Com esse dado aqui, nós temos como saber o salário líquido. Eu vou fazer o cálculo, não haveria nem necessidade. Ou seja, se eu chamar de X o salário líquido mensal do devedor, eu tenho que 1/4 de X é igual a R$10. Multiplicando aqui direto 4 vezes 10, eu tenho que X, que representa o salário mensal, é R$40. Portanto, a razão entre o salário líquido, que é de R$40, e a dívida vai ser exatamente 40/200. Eu posso simplificar 0 com 0 e posso simplificar essa fração por 4. Dividido por 4 dá 1, 20 dividido por 4 dá 5. Portanto, a fração correspondente ou a razão correspondente é exatamente 1/5. Alternativa letra E. Questão número 66. Um terreno retangular de lados iguais a x e y tem 72 metros de perímetro. Outro terreno também retangular e de lados iguais a y e z tem 104 metros de perímetro. Sabendo-se que a medida do lado x é igual ao dobro da medida do y, pode-se concluir que a diferença entre as áreas desses dois terrenos é. Então, vejam, lembrando que perímetro é a soma dos 4 lados de um terreno retangular. Então, veja, o terreno A tem lados x e y, portanto, o perímetro vai ser 2 vezes x mais 2 vezes y igual a 72. Esta equaçãozinha em duas variáveis, eu posso dividir tudo por 2. Vai ficar x mais y igual a 36. Eu vou chamar essa equação de 1. O outro terreno tem lados y e z e tem perímetro de 104 metros. Então, da mesma forma, posso escrever
2y mais 2z igual a 104. Simplificando esta equação toda por 2, eu tenho y mais z igual a 52. Agora nós temos o dado importante. O lado x desses retângulos é dobro da medida do y. Então, posso escrever que x é igual ao dobro de y. Vou pegar este valor aqui, substituir na equação 1. Então, vou pegar aqui esse valor aqui, substituir no lugar do x. Então, nós temos aqui 2y mais y36. Somando aqui, eu tenho 3y igual a 36. Daqui nós tiramos que y, 36 dividido por 3, portanto, y é igual a 12. Ou seja, este y do retângulo 1 e do retângulo 2 é equivalente a 12. Agora vamos achar o x. Pegando aqui, x é o dobro de y. Então, como y é 12, x vai ser 24. Então, já tenho os valores de duas variáveis. Preciso achar o valor de z. Eu tenho que y mais z é 52. Como y é 12, então eu tenho que z, 52 menos 12, e z vai dar 40. Então, já tenho o valor das três variáveis. Agora, vamos calcular a área do terreno A e a área do terreno B. A área do terreno A tem medidas x, que é 24, e y, que é 12. Portanto, 12 vezes 24, 288 metros quadrados. A área do terreno B mede, y mede 12, z mede 40. Portanto, 12 vezes 40, 480. Logo, a diferença do terreno maior, que é o B, menos o A, vai ser 480 menos 288. Efetuando essa diferença aqui, nós encontraremos exatamente 192. Conferindo aqui, 480 menos 288, 192 metros quadrados, que é exatamente a letra B. Continuando. 67. Em um mesmo dia, 1/3 de certo capital foi aplicado por 8 meses a uma taxa de juros simples de 18% ao ano. E o restante foi aplicado também por 8 meses, mas a uma taxa de juros de 21%. Então, nós temos duas aplicações. Ele quer saber o capital. No final, obteve-se um total de R$ 6.800 de juros pelas duas aplicações. O valor total aplicado foi, ou seja, o capital. Questão bem interessante da Banca Fundação Vunesp. Juros simples. Então, vejam. Os juros da aplicação 1 mais a aplicação 2 é R$ 6.800. Lembrando que os juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Nós temos aqui a taxa anual. Então, vamos transformar isso aqui em taxa mensal, uma vez que o tempo 8 meses. Então, eu tenho aqui 18% ao ano, se eu dividir por 12, dá 1,5% ao mês. 21% ao ano, dividido por 12, dá 1,75% ao mês. Agora, vamos substituir aqui os juros da aplicação 1 mais os juros da aplicação 2. A aplicação 1 foi 1/3 do capital. Supondo que o capital que nós queremos encontrar seja C. Então, tenho aqui 1/3 de C vezes 1,5 dividido por 100 vezes 8. Isso aqui é os juros da aplicação 1. Eu transformei isso aqui em 1,5 centésimos em forma de fração. Mais
aplicação 1 foi 1/3. Então, a outra aplicação vai ser o quê? 2/3. Somando aqui, dá 1/2. 2/3 vezes o capital. A taxa agora é de 1,75 centésimos vezes 8 é igual a 6.800. Agora vou simplificar essa equação aqui. Se eu multiplicar isso aqui, dá 300. Multiplicando 1 vezes 1,5 vezes 8 dá 12. Então, tenho que 12 vezes C dividido por 300 mais 2 vezes 1,75 vezes 8 dá 28 sobre 300. Isso igual a 6.800. Para agilizar, vou passar esse 300 aqui para o segundo membro multiplicando. Vai dar um número um pouquinho grande. Tudo bem. Então, vai ficar 12C mais 28C dá 40C. 6.800 vezes 300, já fiz, dá 2.040.000. Portanto, o capital aplicado nessas duas aplicações aqui, 2.040.000 dividido por 40, que dá exatamente R$51.000, que é a letra A. Questão seguinte. Face a uma emergência, uma pessoa emprestou R$1.200 de um amigo, R$1.080 de outro e R$920 de um terceiro, prometendo pagar a todos em uma determinada data sem juros. Na data combinada, essa pessoa dispunha de apenas R$2.800 e decidiu pagar a cada um deles quantias diretamente proporcionais aos valores emprestados. Ou seja, quem emprestou mais, recebe mais. Quem emprestou menos, recebe menos. Aí a ideia de divisão proporcional. Dessa maneira, ao amigo que emprestou a maior quantia ficou devendo, ou seja, não deu para pagar inteiro a dívida, então ficou devendo quanto? Veja, vamos achar a constante de proporcionalidade K, ou seja, quanto que corresponde cada parte. Vamos chamar de K. Então, o primeiro amigo recebe 1.200K, o B recebe 1.080K e o C 900K. Quem emprestou mais foi o amigo A. Então, ele vai receber a quantia maior, que com certeza não vai dar para pagar a dívida. Vai ficar devendo. Quanto? Veja, para achar o K, somamos 1.200K mais 1.080K mais 900K é igual o valor que será dividido, 2.800. Somando isso aqui, nós temos exatamente 3.200K, igual 2.800. Poderia cortar os zeros, depois fazer a divisão, ou então passa direto. 2.800 dividido por 32, dividindo isso aqui, cortando os zeros, eu encontro que K é 0,875, chamada constante de proporcionalidade. Então, cada R$1 corresponde a 0,875. Portanto, o amigo A vai receber 1.200 multiplicado por 0,875. Então, ele recebeu de pagamento do empréstimo 1.050. Como ele tinha emprestado R$1.200, então ele vai ficar devendo. Quanto? 1.200 menos a quantia que foi proporcionada para ele, 1.050. Portanto, ficou devendo R$150, que representa a letra A. Desculpa, letra C. Questão seguinte. Em uma biblioteca escolar, uma pilha de 50 livros tinha 1,8 m, ou seja, 180 centímetros, e era formada por livros paradidáticos, todos iguais em espessura, né? Ou
didáticos. Paradidático, cada um tinha 3 centímetros de espessura. Os livros didáticos tinham 6 centímetros de espessura. A bibliotecária retirou metade dos livros didáticos da pilha para arrumá-los em uma estante. E assim, a altura da pilha, que era de 180 centímetros, vai diminuir quantos centímetros com a retirada da metade dos livros didáticos. Então, veja, vamos chamar de X para didáticos, Y didáticos. Observaram? Vai dar um sistema. A quantidade de livros paradidáticos mais didáticos dá 50 livros. O total da pilha vai ser, cada livro paradidático mede 3 centímetros, então vai ficar 3x. Cada livro didático, 6, então fica mais 6y. Isso aqui é igual a 180 centímetros, uma vez que os livros estão em centímetros, portanto a altura é em centímetros. Como o exercício está pedindo metade dos livros didáticos, é aquele que a gente sempre fala, não precisa achar as duas variáveis, vamos achar direto livros didáticos. Fazendo o quê? Como eu tenho um sistema bem simples, eu tenho que eliminar o valor do paradidático. Então, o que nós fazemos? Pegamos esta primeira equação, multiplicamos por menos 3, porque aqui está 3x. Então, vai ficar assim, menos 3x, deixa eu mudar a caneta aqui, menos 3x, menos 3y, igual a menos 150. Mantemos a outra equação. Vamos agora somar as duas equações. Somando as duas equações, corta, corta, some a quantidade de livro paradidático, fica 6y menos 3y, 3y igual 180 menos 150, 30. Portanto, temos exatamente quantos livros didáticos? 10. Como a bibliotecária retirou metade, significa que ela retirou 5 livros. Metade de 10, 5 livros. Como cada livro didático tem 6 centímetros, esta pilha que media antes 180, ele vai diminuir em quantos centímetros? 6 vezes 5, 30 centímetros. 5 livros didáticos vezes 6 centímetros, 30 centímetros. Portanto, a pilha foi reduzida em 30 centímetros, letra A. Questão número 70. Para obter dinheiro rapidamente e não perder um negócio de ocasião, uma pessoa vendeu os 2 carros que possuía por 24 mil reais. Então, ele tinha um carro A, um carro B, vendeu os 2 por 24. Cada um tendo, em relação aos preços pagos, um prejuízo de 20% no carro A. Ele vendeu por 24, mas teve um prejuízo de 20%. E um lucro igual, percentual, quer dizer, 20%, na venda do carro B. A pergunta é, em relação aos preços de compra, é correto afirmar que na venda de ambos, essa pessoa teve lucro ou prejuízo? Ou não teve lucro? Esta questão aqui está dentro de um contexto. É a mesma coisa que falar aumento e desconto em cima de 24 mil reais. Vou fazer o cálculo da seguinte forma. O carro A teve um prejuízo de 20%. Então, eu vou fazer tudo separado. Depois o cálculo poderia ser feito direto. Se ele teve um prejuízo de 20% e vendeu por 24, o que nós concluímos? Que esse 24 mil corresponde, na realidade, 80%, uma vez que é prejuízo. Ele comprou por 100%, vendeu com prejuízo de 20%, então esse valor corresponde a 80%. Este valor aqui eu vou escrever em forma de decimal, que é 0,8. Logo,
0,8x é igual a R$24.000. Logicamente, esse valor vai ser 24.000 dividido por 0,8. Como ele teve prejuízo, o preço inicial vai ser R$30.000. Ou seja, ele comprou por 30.000, vendeu por 24, teve um prejuízo de 6.000 na transação do carro A. Da mesma forma, no carro B, ele teve um lucro de 20%. Então, raciocinando da mesma forma, esses 24.000 correspondem ao quê? A 120%. Ou seja, é o 100% mais o lucro de 20% sobre o preço de compra, que eu vou chamar de Y. Da mesma forma, 1,2. Poderia trabalhar com 120 sobre 100. Vamos lá. Então, 1,2Y é igual a R$24.000. Portanto, Y, que vai ser o preço de compra do carro B, vai ser 24.000 dividido por 1,2. Efetuando a divisão, R$20.000. Ou seja, ele comprou por R$20.000 e vendeu por 24. Portanto, ele teve um lucro de quantos mil reais? De R$4.000. Comprou por 20, vendeu por 24, teve um lucro de 4.000. Em relação a essas duas transações aqui, o que aconteceu? Ele teve um lucro de 4.000, um prejuízo de 6.000, portanto, ele continua com prejuízo. De quanto? 6.000, que é o débito, o valor do prejuízo, menos 4.000, então ele teve um prejuízo de R$2.000, que é letra E. Seguinte, questão 71. Uma folha retangular de lados x mais 1 e x menos 2 tem 54 centímetros quadrados de área. Foi dividido em 3 retângulos, ou seja, essa folha inteira foi dividida em 3 partes. Esta parte superior, do meio, que tem o mesmo tamanho. A medida do lado menor de cada retângulo, indicada por Y na figura, é. Então, ele quer saber a menor medida. Inclusive, já está dando a dica. A menor medida vai ser o Y. Então, veja. Como nós temos a área da folha, lembrando que a área de um retângulo é comprimento vezes largura, que é igual a 54. Então, vai ficar assim. X mais 1, que é essa medida, vezes x menos 2, que é essa medida, é igual a 54. Desenvolvendo isso aqui, eu tenho x quadrado menos 2x mais x menos 2, passando 54 menos 54 igual a 0. Resolvendo, melhorando essa equação, eu tenho a equação completa x quadrado menos x menos 56. Vamos agora tirar o delta. B quadrado menos 4ac. Então, vai ficar menos 1 quadrado, menos 4 vezes 1, vezes menos 56. Aqui vai dar mais, então fica 1 mais 224. 225, cuja raiz quadrada é 15. Então, vai ficar assim. Bhaskara menos B mais ou menos raiz de delta dividido por 2. Então, vai ficar, primeira raiz, 1, raiz de 225 é 15. Então, 1 mais 15 dividido por 2. 16 dividido por 2, então o valor do x é 8. O outro valor dá negativo. Então, esse valor aqui está excluído. Então, se x vale 8, esse lado aqui mede quanto? 8 mais 1, 9. Esse lado aqui, 8 menos 2, 6. Portanto, se esse lado inteiro mede 9, cada parte que tem medidas iguais vai ser quanto?
3 centímetros. Portanto, o lado menor, cujo exercício já está falando que vai ser o y, é 3 centímetros, letra D. Questão seguinte, última questão do concurso realizado pela Fundação Vunesp para o concurso de oficial de justiça. Vamos lá. No tanque completamente vazio de um carro bicombustível foram colocados 9 litros de gasolina e 15 litros de álcool. Num segundo momento, sem que o carro tivesse saído do posto, foram colocados mais alguns litros de álcool, somente de álcool. E a razão entre o número de litros de álcool e o número de litros de gasolina contido no tanque passou de 3 para 1, ou seja, ficou o triplo da quantidade de gasolina, porque é de 3 para 1. O número de litros de álcool colocados nesse segundo momento foi, quando vocês forem resolver questões de razão e proporção, muito cuidado com a ordem da fração. Olha aqui está dizendo 9 litros de gasolina e 15 de álcool. E aqui fala a razão entre álcool e gasolina. Então, se nós não percebemos, nós montaremos as razões de forma errada. Então, eu já vou colocar direto. Colocar da forma conveniente. Álcool sobre gasolina. Certo? Álcool sobre gasolina, a razão vai ser de 15 para 9. Isso aqui é o inicial, é a primeira parte da questão. O carro não andou e ele colocou mais álcool. Então, desses 15 aqui, ele colocou X. Ele colocou mais X álcool. E manteve a gasolina. Então, vai ficar assim. 15 mais X está para 9. E a razão passou para 3 para 1. Então, ficaria assim, ó. 15 mais o acréscimo de álcool sobre 9 é igual a 3 sobre 1. Ou seja, a quantidade de álcool vai ser o triplo da gasolina. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. 15 mais X é igual a 27. X, 27 menos 12, X igual a 12 litros. Ou seja, foram colocados mais 12 litros. Veja o raciocínio. 15 mais 12 dá quanto? 27, que é o triplo de 9. Portanto, foram acrescentados mais 12 litros de álcool. Letra C. Estas foram as questões da Banca Fundação Vunesp, concurso realizado em 2009, nível médio. No entanto, estas questões estão dentro dos parâmetros, dentro como se diz, do perfil do concurso atual, que será realizado em breve, nível superior, sem problema nenhum. Vocês podem assistir esta videoaula e prestar muita atenção. Os conteúdos são os mesmos. Um grande abraço. Vamos então para o final. Inscreva-se no canal, ative o sininho, dá um like nas minhas videoaulas. E se você está estudando para concursos públicos, não somente da Banca Fundação Vunesp, clique na playlist, porque é uma ótima revisão. O link está na descrição desta videoaula. E se você quer colaborar com o meu canal, compartilhe as nossas videoaulas com seus amigos. Isso aí é muito importante para uma divulgação das minhas videoaulas, que são todas gratuitas. Não cobramos nada. O que vocês podem fazer é colaborar de uma forma espontânea, com qualquer valor, clicando no link Valeu Demais. Ou então, entra na descrição desta videoaula que nós disponibilizamos a nossa chave Pix, para aqueles que colaborem de uma forma espontânea. Inclusive, prefiro que vocês façam as contribuições via Pix. Um grande abraço,
Boa prova para aqueles que irão fazer nesse domingo, dia 8, a prova para escrevente técnico judiciário. Um grande abraço e até as próximas videoaulas.